Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. Participe do programa Cláudio Alves Sem Censura, mandando as suas sugestões de entrevistados e as suas opiniões sobre esse trabalho. O endereço é esse, programa-claudioalves@tvcidadesinop.com.br. Hoje, nosso bate-papo é sobre educação, mas antes tem um tema que aparece em artigos e aulas de preparação de professores, chamado dívida social. Professor, o que vem a ser dívida social? Dívida social, a minha concepção ainda muito ingênua, mas aquilo que eu posso observar um pouco além dos óculos que eu utilizo, a sociedade perceber que nós temos aí um discurso muito utópico ainda, mas alcançável, em que nós acabamos reproduzindo ou banalizando algumas questões cruciais em relação à inclusão. Quando você fala de dívida social, nós temos aí, por exemplo, as pessoas com deficiência. Isso que eu queria saber. Eu perguntaria mais objetivamente, o Mato Grosso tem dívida social com quem? Com todos, como qualquer outro estado da Federação Brasileira, com todos. Você pega aí a questão de gênero, nós temos dificuldades de implementar políticas na questão de gêneros. Eu acabei de dar um exemplo no bloco anterior. Nós temos aí, por exemplo, as pessoas com deficiência. Nós falamos que o acesso está livre à rede regular, mas você não dá o aparato que ele precisa transcender aquelas limitações temporárias. Nós temos uma concepção ainda muito equivocada no Mato Grosso, como em outro lugar da Federação do Brasil, na questão da inclusão na rede regular. Eu sou favorável à inclusão na rede regular exatamente porque você resgata uma dívida social, mas você não só deve colocar o cidadão ou a cidadã na rede regular, mas dá todo o aparato. Com essa cultura do povo brasileiro, com essa cultura nossa, o senhor acha que sonhamos com um dia essa dívida quitada? Olha, nós temos que sonhar. Assim, a educação, se ela não sonhar com isso, ela não tem sentido de existir. O professor ele deve ser eminentemente solidário, sensível a todas as questões sociais. Uma delas é essa questão das diferenças que devam ser respeitadas, dessa diversidade que ela deve ser compreendida no seu todo e não em partes. Nós temos aí que dissecar o todo e transformar em partes para entender depois o todo. Edgar Morin vem nos trazendo essa reflexão. Por outro lado, essa dívida ela tem que ser reparada. Eu vou dar um exemplo para você do que é uma dívida. Em Nova Mutum, a faculdade, por decisão do colegiado, junto com o executivo do município, eles decidiram que todos os deficientes não pagariam nenhum custo à mensalidade da faculdade, qualquer curso. Vagas eram negadas para pessoas que tinham deficiência na perna, porque ele não podia fazer agronomia. Então, quer dizer, é dívida que não acaba mais. Quer dizer, o que tem a ver o curso de agronomia com as pessoas que têm obrigatoriamente que correr ou andar. Então, assim, nós colocamos o cidadão lá, mas se nós não facilitarmos o acesso dele chegar até a universidade, é a mesma coisa de você não ter oferecido. Professor, essa teoria, essas teses que o senhor defende, ela me fascina. Mas eu vejo um tanto quanto, não há uma utopia nesse pensamento? A utopia, pela concepção da utopia, é muito bom ser utópico, porque é algo que você vai realizar. É algo que ainda você não alcançou, mas é algo alcançável. Até ontem, por exemplo, um operário ser presidente da República era uma grande utopia. Hoje já é fácil um outro operário assumir a presidência da República. Então essa utopia que nos move, isso aí é o que nos movimenta e movimenta toda uma sociedade. A pesquisa ela é movimentada pela utopia. O novo, aquele que o inédito, que movimenta a curiosidade de um pesquisador. Então, por outro lado, o que eu estou dizendo para você, nessa questão de dívida social, quando você, por exemplo, coloca, dá o acesso a uma pessoa com deficiência a uma universidade, nós temos que fazer também o caminho ou fazer com que esse cidadão chegue até essa universidade. Que aí é uma outra dívida social que nós temos na questão da acessibilidade. A colocação que o senhor faz é que todo o momento que há uma desigualdade social, nós temos uma dívida. Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu trabalhava no ensino superior, tanto na pós como na graduação, primeiro dia de aula eu dizia, afastem as cadeiras
Garanto a acessibilidade que daqui a pouco chegarão várias pessoas com deficiências, vários cadeirantes, e nós precisamos acomodá-los da melhor forma na sala de aula. Como é que o senhor consegue, num mundo desse, e eu estou dizendo isso pela fascinação que me dá a sua entrevista. Obrigado. Como é que o senhor consegue, na vida comum, conviver com esse dilema? Porque, de certa forma, passa a ser um dilema, como provavelmente passará a ser para mim de agora em diante. Olha, eu convivo com... É muito triste. Na verdade, você convive com muita tristeza, mas muita esperança. Tristeza não significa que você acaba desanimando dessas questões. Eu ainda sonho com um Brasil que todas as pessoas tenham as mesmas condições de igualdade tão proclamada em todos os discursos políticos. Então, quando eu me refiro aí à questão abram os espaços, que os deficientes chegarão, as pessoas com deficiência chegarão, nós precisamos garantir que o cadeirante acesse as universidades. É óbvio que depois os alunos começam a perceber que os cadeirantes não chegaram na primeira aula, não chegaram na segunda. Mas poderão chegar. Mas poderão chegar. E começam também a se incomodar. Acho que a grande função do professor é incomodar. Professor, o senhor prepara toda uma administração, já que o senhor faz parte dela, o senhor prepara toda uma administração, o senhor contribui para que o próprio administrador do município de Nova Mutum pague essa dívida social à sociedade, ou nós estamos apenas em sala de aula? Olha, a pergunta sua é muito pertinente, porque a sociedade de Nova Mutum eles tiveram um pouco de dificuldade de compreender o meu pensamento, a minha vontade, a minha esperança no começo. Nós tínhamos, em 2009, nós não tínhamos crianças na rede regular de ensino em Nova Mutum. Uma cidade rica, com IDH altíssimo, e as nossas crianças não estavam acessando a rede regular. Hoje, as crianças nossas acessam a rede regular, foram contratados professores especializados para atender as crianças na rede regular. Nós tivemos 2 anos de capacitação intensiva aos professores sobre doença mental, sobre todos os tipos e transtornos globais de uma pessoa com deficiência. As nossas crianças são um sucesso na rede regular. As pessoas tinham medo que as crianças lá sofreriam preconceitos, estereótipos de outras crianças. O preconceito está na cabeça do adulto. As crianças nossas, ditas normais, elas contribuíram muito, acompanham as outras crianças nas outras dependências da escola, brincam com as outras crianças como se nada fosse diferente. Olha só. Então a diferença está exatamente na cabeça, no intelectual do adulto, que já tem toda uma sociedade reproduzindo que as pessoas com deficiência... A classe política do Estado, professor, não descobriu nesse seu valor um meio de se fazer política pública no Estado de Mato Grosso por completo? Olha, nós passamos a ser uma grande referência. Eu sou conhecido em Mato Grosso por militar também na área da criança e do adolescente. E assim, eu fiquei muito feliz que com todo esse esforço, Nova Mutum participou de uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre a questão da deficiência, e eles escolheram 20 municípios de referência. Nova Mutum foi encaixado perfeitamente nos 20 municípios da Federação Brasileira como referência na questão da inclusão das pessoas com deficiência. Que bom. A aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente estão no próximo bloco. E ainda nesta edição, os programas educacionais de Nova Mutum que dão certo. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. IDEB é um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que apresenta indicadores para avaliar a evolução na qualidade da educação. No site ideb.merit.com.br você pode conferir como anda a avaliação do seu município, saber qual a meta dele e se ela está sendo alcançada.